Yeah, yeah, yeah. Oh, Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ele vive está, vivo está em nós. Ele reina, Ele vive. sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Amém. Ele vive. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive.
Meus irmãos, nós estamos chegando agora para iniciarmos mais um culto nessa manhã. Todos os domingos nós temos o privilégio, a bênção de estarmos juntos. No primeiro momento, o culto doutrinário e depois seguindo a escola bíblica dominical. Muito obrigado, privilégio, a bênção de estarmos juntos novamente, chegando na sua casa, encontrando sua família bem. Que Deus esteja abençoando a sua vida e um bom domingo para todos vocês. Uma satisfação podermos estarmos juntos mais um domingo. Hoje, depois desses primeiros momentos tão agradáveis de preparação para o culto, nós estamos aqui para iniciarmos, darmos sequência a esse culto, na certeza de que Deus está presente. O Espírito de Deus está presente. E é diante disso que eu quero convidar você a orar, a buscar a presença de Deus em oração. Oremos. Pai querido, Deus bendito, mais um domingo, ó Deus, na Tua presença nos encontramos. Logo de manhã, ó Deus, para cultuar a Ti, para juntamente com o Teu povo, juntamente com a Tua igreja, nos rendermos diante do Senhor e reconhecer Teu poder e termos a certeza absoluta, ó Deus, de que o culto que nós estamos prestando está e há de chegar ao trono da Tua graça e o Senhor receberá, e essa é a alegria, ó Deus, porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para cultuar a Ti, e isso faz uma diferença tão grande para todos nós. Abençoe, ó Deus, cada família que nesta manhã separa esse tempo, ó Deus, para o estudo da Tua palavra, a reflexão da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, esteja colocando no coração e na mente palavras que edifica, que abençoa, e eu peço nesse instante, ó Deus, que o Senhor esteja me usando como instrumento nas Tuas mãos. É só o que eu desejo, ó Deus. E apresentar a Tua palavra com fidelidade, responsabilidade e principalmente, ó Deus, sabendo de que ela é a Tua palavra. E eu estarei sendo apenas um porta-voz, porque a palavra é do Senhor, o recado é do Senhor, a mensagem é do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Porque conversar com Deus é bom, falar com Ele é maravilhoso. E é por isso que... Deixou o esplendor
E é por isso que nesse início de culto nós já conversamos com Deus, nós já falamos com o Senhor. Hoje nós estaremos lendo e estudando um texto muito conhecido, mas que trouxe muita alegria para o mundo inteiro, mas também trouxe apreensão, também trouxe medo. É impressionante como a mesma mensagem pode causar sentimentos diferentes diante da forma, do momento, do instante em que ela está sendo apresentada. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, do versículo 18 até o versículo de número 25, Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 18 até o versículo de número 25, trata do assunto da vinda de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. E esse texto diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la e desonrá-la publicamente, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisto, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera através do profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Esse é o texto que nesta manhã nós estaremos refletindo. Eu quero destacar nesse texto conhecido algumas questões para vocês pensarem. Talvez vocês ainda não tinham pensado nisto, talvez vocês ainda não tinham parado para refletir sobre essas questões que eu quero, juntamente com vocês, nessa manhã, compartilhar. Esse é o sentido pelo qual nós estamos juntos nessa manhã, conversarmos aqui a respeito desse texto do primeiro capítulo de Mateus, falando da concepção, da preparação, da chegada do Salvador, o Emanuel.
algumas situações aconteceram e que eu quero chamar a atenção de vocês para isto. A primeira coisa é que a mensagem do nascimento de Cristo, ele trouxe medo para muitas pessoas. Para algumas pessoas ficaram com medo, ficaram inseguros, ficaram sem saber como compreender, como entender. É interessante isso, como a chegada de um Salvador possa causar medo na vida, de pessoas. Um exemplo claro que nós podemos observar é que Zacarias teve medo por causa do nascimento de Jesus. Maria teve medo do que esta informação e essa divulgação pudesse causar em relação à sua reputação. José, o texto que nós lemos já apresenta essa questão, ele teve medo. O anjo chega para ele e fala, não tenha medo. A palavra é esta. Quando ele diz, não temas, não fique temeroso, é porque ele estava com medo. O texto diz que ele era um homem justo. Já pensou? A reputação do homem justo, sabendo que o filho não era dele, e o anjo conversa com ele para tirar o medo. E os pastores no campo, quando ouviu o anúncio, quando percebeu o anúncio dos anjos, eles tiveram também medo, ficaram atemorizados. Olha que questões aí interessantes para a nossa reflexão. Se você quiser aí, como nós estamos aqui numa conversa, no estudo doutrinário, se você quiser anotar essa situação de medo desse e de outros, mas eu quero apenas nessa manhã destacar esses, pega aí uma caneta e anote, ou depois você poderá fazer isso. Volte, né? Depois você pode voltar aí o vídeo, né? E anotar essas curiosidades que houve, que aconteceu aqui com esses personagens. Quando nós lemos Lucas, o capítulo 1 e versículo de número 13, Lucas 1, 13, nós vamos ver o medo de Zacarias. Olha só o que o texto diz. Não temas, Zacarias, não fique temeroso. A mesma palavra que foi falada para José foi a mesma palavra para Zacarias. Lucas 1, versículo de número 13. Maria, olha só, o Lucas 1 e versículo 30. Versículo 30 de Lucas diz, não temas, Maria. E o texto que nós lemos de Mateus 1, de 18 a 20, nós encontramos aí o temor de José. Mateus 1, de 18 a 20, e os pastores, no capítulo 2 de Lucas. No capítulo 2 de Lucas, versículo 10, nós vamos ver também os pastores tendo medo do que estava acontecendo. Esta é a primeira situação, curiosidade, que eu quero destacar como ensino. Nem tudo que é magnífico, é bom, é maravilhoso. No primeiro momento causa alegria,
às vezes causa apreensão, temor, ficamos temerosos. Existe alguma coisa que pudesse causar mais alegria do que o anúncio de um Salvador? Nada, né? Uma humanidade, um mundo, uma expectativa, o cumprimento de uma profecia. E esta profecia já havia conhecimento por parte destes que estavam temerosos. Mas no momento impactante do anúncio, teve medo. As coisas impactantes na nossa vida às vezes causa também o medo. Aí depois da compreensão, do entendimento, que nós colocamos a nossa mente em ordem, é que nós começamos a sentir a grande alegria. A segunda situação que podemos observar, ainda comentando essa questão, é que o inesperado provoca medo em nossos corações. O inesperado provoca medo em nossos corações. Eu estava lendo aqui e eu estava pensando que na segunda volta de Jesus Cristo, que vai ser inesperado também, porque ele diz que ninguém sabe a hora nem o momento que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Num abrir e fechar de olhos, isso acontecerá. E o grande dia do Senhor, terminamos a série de estudos do profeta Joel e terminamos exatamente falando deste grande dia do Senhor, que causou tanto reboliço, tanto medo para um povo que estava afastado e distanciado de Deus. E no final traz exatamente toda uma alegria para nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Então o inesperado traz esse sentimento ao nosso coração. Tudo estava maravilhoso, tudo estava indo muito bem com José e Maria. Já pensou a preparação de núpcias, a preparação para o casamento? Quanta alegria, amigos, convidados, parentes se envolvendo, cada um fazendo a sua parte. E na semana em que eles deveriam consumar este casamento, esta notícia de que a noiva está grávida. Ele estava com a jovem dos seus sonhos, ele estava fazendo plano para o futuro, e aí a notícia, né? Rapidamente, o mundo de José, literalmente, num primeiro momento, entra em colapso. Parece que tinha acabado tudo. É o que diz o texto. E ele ficou temeroso do futuro. Ele ficou temeroso em relação à sua reputação. Ele era um homem justo, um homem conhecido, um homem respeitado, um homem fiel a Deus. Vamos, portanto, diante destas primeiras impressões do texto, vermos algumas lições. Todas as coisas que nós lemos na Bíblia, nós lemos na Palavra de Deus, tem que ter lições para nós, tem que trazer lições para nós. A primeira lição que eu quero destacar nesta manhã com vocês, nessa conversa que nós estamos tendo, é que nós não devemos ter medo quando as coisas parecem inexplicáveis.
Não devemos ter medo. Devemos aguardar no que vai dar, o porquê, o motivo. Versículo 18, olha aí o versículo 18 falando exatamente isso. José ficou com medo porque concluiu que havia infidelidade por parte da mulher dos seus sonhos. Queridos irmãos, amados amigos, geralmente nós chegamos a conclusões equivocadas sobre realmente o que está acontecendo com as pessoas em nossa volta quando nós julgamos imediatamente algo que causou impacto. Julgamos imediatamente. Não paramos para refletir. Por isso que normalmente nós começamos uma mensagem pedindo para que haja reflexão. Normalmente nós falamos, vamos refletir. A palavra vamos refletir é vamos pensar, vamos analisar, vamos tirar do que vai ser apresentado a compreensão exata do objetivo. Não já ficarmos com medo. Não ficarmos chocados e até mesmo decepcionados quando tiramos conclusões apressadas. Segunda, a parte B dessa situação de nós não termos medo, foi por isso que Jesus Cristo, ele nos alerta, ele nos alertou sobre o perigo de julgarmos os outros. Sempre o julgamento da nossa parte é um perigo. Olha só, abra aí, olha aí a sua Bíblia em Mateus 7. O capítulo de Mateus 7 já começa exatamente dizendo isso. O versículo de número 1 mostra para nós esse alerta, essa orientação. Jesus chamando a nossa atenção. Olha só o texto de Mateus 7:1 diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis também julgados. E foi todo o medo que nós colocamos aqui, todos esses homens que nós apresentamos aqui e que passaram por este medo, foi exatamente essa questão do julgamento. Enquanto José estava preocupado, ele estava cheio de temor, cheio de medo, Deus estava trabalhando um plano magnífico, maravilhoso, excelente para a sua vida. Às vezes ficamos deprimidos porque deixamos de descansar na soberania de Deus. Deus é soberano. Nós não podemos, irmãos, amigos, irmãs, esquecermos da soberania de Deus. Nós não podemos em nenhum momento termos dúvidas de que Deus está no controle de todas as coisas. E entre estas todas as coisas, diante de tudo que Deus está no controle, lembre-se, Ele controla a minha vida, controla a sua vida, nos controla. É bom nós sabermos disso. Às vezes achamos que o nosso caminho terminou, fechou, é o fim. Chegou no fim, eu não posso prosseguir mais. Achamos que o nosso futuro acabou. Foi assim que José, no primeiro momento de julgamento, ele estava pensando. E aí nós começamos, o medo traz
a insegurança, a depressão, nós começamos a ficar deprimidos. A vida perde o sentido, começa com a grande vergonha. E nem sabemos e nem percebemos que Deus está trabalhando algo novo, magnífico para a nossa vida. Uma reviravolta para melhor. Algo glorioso para nos abençoar e nos surpreender. Na verdade, Deus sempre surpreende os seus filhos. Terceira situação que nós observamos aqui é que José estava com medo de Maria ter sido infiel ou imoral, mas nela estava cumprindo a profecia bíblica de que uma virgem daria luz ao Messias, como tinha anunciado o profeta Isaías. Quando nós olhamos a profecia de Isaías, capítulo 7, e versículo de número 14, podemos perceber o cumprimento desta profecia. Portanto, os temores de José só viam pela frente uma tragédia, mas Deus estava apontando o cumprimento de uma profecia messiânica. Olha aqui, os nossos pensamentos, os pensamentos do ser humano é diferente dos pensamentos de Deus. A forma de olharmos e vermos. O ser humano olha e vê tragédia. Deus olha e vê a grande oportunidade de se cumprir a grande bênção, uma grande graça na vida da humanidade. Ele via o futuro trágico, Deus via um caminho cheio de luz. Ele temia porque não olhava para as circunstâncias na perspectiva de Deus. E às vezes é exatamente isto que nós fazemos. Por isso ele estava com medo. Por isso às vezes eu fico com medo. Você fica com medo. Porque não compreendemos todos os fatos, todos os acontecimentos. O que José pensou que era pecaminoso era sagrado. Maria não era uma noiva infiel, mas era serva fiel e obediente a Deus, a bem-aventurada que caiu na graça de Deus. Impressionante. No seu ventre não era um fracasso de um sonho, mas o Salvador do mundo que haveria de nascer. Portanto, irmãos queridos, precisamos ter mais cautela ao sermos precipitados acerca do fracasso dos outros, antes de vermos situações na vida das outras pessoas como fracasso. Vamos refletir, vamos pensar e saber por que aquela pessoa está passando por aquela experiência. Não julgarmos, mas refletirmos, mas pensarmos. A segunda situação no texto, versículo 19, dá uma olhadinha no versículo 19 e você vai ver deste versículo 19, não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. Não importa
da opinião pública. Importa a convicção e a certeza que está no seu coração e como Deus está vendo aquela situação. Aqui, José nos ensina que nós devemos proteger as pessoas e não condená-las. Foi isto que José fez logo depois da conversa que ele teve com o anjo. Em vez de expô-las ao opróbrio público, ele protegeu. José tinha dois caminhos para lidar com Maria. Uma era fazer o que ele pensou primeiro, deixar em secreto, divorciar-se. E isso iria expô-lo a todo mundo. E ele poderia fazer isso bem intencionado, porque ele era para salvar a sua honra, não se comprometer. Mas a Bíblia diz que José, o homem justo, não queria, não desejava infamá-la. Quem ama cobre uma multidão de pecados. Quem expõe o outro ao opróbrio é exatamente o contrário. Ele resolveu e tomou a decisão de aceitar a orientação do anjo. Queridos irmãos, é tão bom nós podermos observar isso. O temor da opinião pública pode nos manter distante do melhor de Deus para a nossa vida. Nós podemos perder grandes oportunidades, grandes momentos, por medo. O medo da opinião dos outros pode nos levar a fazer coisas que não são boas, não ajuda, não abençoa, não edifica. Mas aqueles que estão no centro da vontade de Deus não necessita temer acerca da reação do que as pessoas estão dizendo, do que as pessoas estão falando. Ele tem certeza de que está fazendo a vontade de Deus. Terceiro, não devemos ter medo quando somos assolados pela angústia mental, quando ficamos angustiados mentalmente. Veja aí o versículo de número 20. Apesar de José passar por essa experiência, olha só aí o versículo. José ficou com medo, ainda que a sua ansiedade era realmente consistente. Ele tinha visto, ele tinha presenciado, mas nem tudo que os nossos olhos presenciam é exatamente o que está acontecendo. O que estava acontecendo era que vinha o Salvador. A missão de Jesus era salvar. O grande mal do qual Jesus nos salva é o pecado. Essa salvação era para todo o povo, para toda a humanidade. Ele era o Emanuel, ele veio estar conosco. Éden e santuário, templo, encarnação, Espírito Santo, templo celestial, tudo por acontecer. E enquanto isto, o medo pairava no coração de alguns. É importante nós observarmos e atentarmos aqui o que a palavra de Deus tem para nós. Às vezes, o que nós pensamos pode destruir a reputação do outro.
ao invés de livrar a nossa reputação, destrói o outro. No primeiro momento foi isto o que José pensou. O medo, ele é o oposto da fé. Onde chega a fé, vai embora o medo. E isso nós podemos constatar também com José, quando ele renova a sua fé depois da conversa com o anjo. E nesta manhã, olhando esse texto por esse prisma dos medos, porque nascia o Salvador. O problema era as circunstâncias, as convenções, o que a sociedade podia pensar a respeito do que estava acontecendo. Tudo isto dentro da mente de uma pessoa vira um turbilhão. E a compreensão, a reflexão vai-se embora. Por isso, nós podemos concluir esta reflexão neste domingo dizendo sobre que assunto da sua vida, Deus precisa lhe dizer: não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Imagina Jesus Cristo fazendo isso com você. Não tenha medo. Tenha fé. Eu sou o teu Deus. Eu estou aqui para te ajudar. Essa é uma reflexão em que nós tiramos desta manhã quando nós estudamos esse texto. Tiramos a lição de que Deus é poderoso para encontrar você também em seus medos como ele encontrou José, e transformar suas angústias em motivo de celebração, de glorificação, de você abrir os seus lábios e dizer: grandes e maravilhosas coisas o Senhor fez na minha vida. Momentos atrás você estava com medo, agora você glorifica ao Senhor. E finalmente, lance sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. A mensagem que nós ouvimos nesta manhã, recordamos desta manhã, no nascimento, no anúncio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o propósito era exatamente tirar todos os medos, porque todos estavam condenados à morte, e Jesus vem para trazer vida e vida abundante em Cristo Jesus. Mas é importante, irmãos queridos, sabermos que as nossas limitações, a nossa pequenez, quem é grande, quem sabe de todas as coisas, é o Deus que nós cultuamos e servimos. Nós somos pequenos, falhos e às vezes temerosos, e só nos reabilitamos, nos fortalecemos quando nós ouvimos a voz do Senhor. E nessa manhã, essa é a proposta. Vamos ouvir a voz de Jesus Cristo. E talvez a voz do Senhor Jesus nessa manhã para você é exatamente essa. Ele olha para você e diz para você: filho, filha, não temas. Não fique temeroso, não tenha medo. Isto. Talvez o que nós estamos precisando para esse tempo é exatamente essa manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. Reflita, pense sobre isso nessa manhã, enquanto eu vou orar pela sua vida, eu vou orar por você. Pai querido Deus, bondoso, nesta manhã, Senhor, diante
desta reflexão, diante desta palavra. Nós glorificamos a Ti, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, maravilhoso, digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Portanto, Senhor, derrame a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus, e que nós possamos ouvir a Tua voz, dizendo para tantos nessa manhã: não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te fortaleço. Tire, ó Deus, os medos, deixe que a coragem, ó Deus, tome conta do nosso coração, e pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos declarar essa bênção, ó Deus. Fique com as famílias da Tua igreja, com o Teu povo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos agora nos preparando para o segundo momento de Escola Bíblica Dominical. Fica aí com a Escola Bíblica Dominical. O pastor José Eduardo já está chegando para ministrar a palavra com vocês, e que essa ministração traga uma alegria profunda no seu coração. À noite, às 19 horas, nós iremos nos encontrar. Irmãos queridos, à noite o culto está magnífico. O culto está magnífico. E nós estamos convocando o povo de Deus a louvar com alegria. Este é o tema da mensagem de logo mais à noite, quando nós estaremos juntos num culto alegre, num culto de celebração, que vale a pena você conferir. Vamos estar lá. Nós estamos preparados para receber vocês com toda a segurança. Vocês que têm ido ao templo têm visto o cuidado que nós temos tomado para que você se sinta seguro no nosso meio, glorificando a Deus, louvando ao Senhor. Às vezes, nem sempre é tão gostoso nós louvarmos a Deus com uma máscara, mas nós fazemos isso por amor, tanto a Deus como ao próximo. E é diante disso que eu quero convocar todos vocês para o culto de celebração. Hoje à noite, um culto tá maravilhoso, e certamente você será ricamente abençoado. E aqueles que não puderem ir, também você estará recebendo na sua casa essa mensagem de celebração, de alegria, e com certeza você também se alegrará. Que Deus te abençoe. À noite nós nos encontraremos, e continue aí estudando a palavra de Deus com o pastor José Eduardo. Amém. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo és tu, ó Cordeiro de Deus.
Vídeo de número 1. Olá, meus queridos, estamos aqui com mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Estamos na lição de número 11. Hoje estaremos estudando sobre oração e generosidade. Oração e generosidade. E o nosso texto áureo, para que nós comecemos a nossa lição, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16, que eu vou estar lendo na minha versão agora, que diz assim: mas não vos esqueceis de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Olha só, a palavra de Deus diz que Deus se agrada de tais sacrifícios, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 16, a primeira carta aos Coríntios, ele vem falando sobre dinheiro, né? Cuidado e generosidade. O Paulo está relacionando tudo isso com as severas privações que os irmãos de Jerusalém estavam passando. Por que eles estavam passando isso? Você deve se perguntar, né? Porque eles estavam passando por necessidade. Temos aqui, na história, 3 razões para isso. A primeira razão são fatores políticos, né? A instabilidade política muito prolongada na Judéia e as constantes rebeliões dos judeus contra o Império Romano tornavam a vida muito difícil ali em Jerusalém. Outra coisa que colaborou são as perspectivas escatológicas equivocadas que eles tinham naquela época. A percepção do retorno de Cristo ainda nos seus dias. Então, a gente vê em alguns relatos que eles começaram a vender tudo que tinha, vender suas propriedades, tudo, aguardando a vinda do Senhor Jesus. E é interessante que Jesus mesmo ensinou que nem ele saberia o dia, né? Só o Pai saberia o dia. Mas só que, por uma visão escatológica distorcida, eles começaram a se privar das suas posses, dos seus bens, e aí começaram a passar necessidades. E necessidades que foram severas, não foram necessidades pouca, não. Outro fator são fatores climáticos. Um desastre natural teria afetado toda aquela região da Judéia, conforme foi predito pelo profeta Ágapo no livro de Atos. Então, seja qual for o que estava acontecendo lá entre a igreja de Jerusalém e as circunstâncias, Paulo ele escreve à igreja de Corinto conclamando que eles cuidassem dos irmãos, que eles zelassem pelo bem da igreja. Pouco importava se a necessidade havia sido resultado da ignorância teológica ou imprevidência, ou ainda motivada por questões políticas. Paulo não pediu à igreja de Corinto um diagnóstico. Não. Porque em situações assim, sempre haverá desculpas a serem oferecidas, como esse problema não é meu, ou ainda cada um que assuma as consequências dos seus atos. Coisas que a gente ouve ainda nesses dias. Muitas vezes a gente vê alguns irmãos passando por privações e o sentimento que muitas vezes a gente expressa é esse, muitas vezes sem falar. Mas as nossas atitudes expressam: eu não tenho nada com isso,
Quem mandou ele não guardar dinheiro? Quem mandou ele ficar gastando à toa? Né? Paulo nos ensina um grande princípio, que é a responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. E quando diz aqui a igreja de Cristo, está falando do corpo de Cristo, não do espaço físico, do corpo, das pessoas. E como nós podemos fazer isso? Por meio dos nossos recursos, recursos que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. E por isso Paulo orienta os irmãos em Corinto: fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com o seu ganho. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Na carta aos Hebreus, nós lemos: mas não vos esqueceis de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Quero chamar a sua atenção para a expressão repartir, que nós acabamos de ler agora em Hebreus 13, versículo 16. Repartir com os outros, que é a tradução da palavra koinoneu, que também pode ser traduzida como comunhão. Paulo está convocando os irmãos à comunhão. Em 1 Timóteo nós lemos que pratique o bem e se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. 1 Timóteo 6, versículo 18. A palavra koinoneu é traduzida mais uma vez por repartir. Assim, as Escrituras Sagradas nos ensinam que não é possível haver comunhão sem generosidade. Todos os recursos para suprir as necessidades da igreja já estão à nossa disposição, já foram nos dados por Deus e eles estão em nossas mãos. E como devemos praticar então a generosidade? A resposta está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 5 ao 15. Nós vamos ler em algumas porções porque é um texto longo, Então, assim, generosidade, ela deve ser praticada, irmãos, com alegria. A primeira coisa que nós não podemos esquecer: generosidade precisa ser praticada com alegria. No versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim: que já haviam sido prometidos para que esteja pronto com contribuição e não com extorsão. E no versículo 7 diz assim: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Acredito que o dízimo é um dever de todo cristão, que não deve ser negligenciado. Porque se era um dever sobre a lei judaica, muitas vezes agora a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. Paulo recomenda um critério mais amplo e sem preocupação de limitar um percentual de oferta. Cada um deve dar segundo o seu coração. Olha como isso é mais abrangente para nossas vidas. Muitas vezes a gente fica preso nos 10%. E aquilo se torna um ritual religioso. E o que Paulo está ensinando para nós, que quando a gente contribui além
desses 10%, o que Deus coloca no nosso coração, que o Espírito Santo nos incomoda, a gente deve fazer com alegria, com satisfação, segundo a prosperidade que o próprio Senhor nos deu. Porque se nós conquistamos bens, conquistamos um bom salário, recebemos alguma herança, algum benefício, foi Deus que nos deu. E Ele não está pedindo para você depositar tudo. Não. Ele está falando para que você, segundo o seu coração grato, você retribua, você oferte. Assim, vem dando um novo sentido para ofertar, sabendo que estamos sob o olhar do Senhor, pois Ele ama a quem contribui com alegria. Contribuir com alegria é contribuir voluntariamente, não como se estivesse sendo obrigado. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem assim: ah, pastor, eu não paguei meu dízimo esse mês. Você não está pagando nada, você não tem dívida. Dízimo é uma questão de conversão. Se você entende que você é uma pessoa que foi resgatada das trevas e foi colocado como filho de Deus, você tem o privilégio de usar tudo o que Deus tem te dado para abençoar o reino, para abençoar pessoas, né? Contribuir com alegria é ter a consciência de que é um privilégio. Quando você tem essa consciência, meu querido, que é privilégio, não é obrigação, aí você faz com prazer, sabendo que você está obedecendo o mandamento de Deus. A prática da generosidade nos torna semelhante a Jesus. Por quê? Porque Jesus ele entregou a sua própria vida em nosso lugar. Que prova de amor maior do que essa, de generosidade maior do que essa, de que Jesus se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos hoje irmãos em Cristo Jesus? Quando estamos cansados, é Ele quem renova as nossas forças. É Ele que renova o nosso coração, a nossa mente quando estamos confusos. É Ele que nos dá sabedoria. Quando não sentimos sós, a sua presença nos conforta. Quando estamos consumidos pela culpa, é Ele quem nos perdoa, Jesus Cristo. Quando estamos perdidos, é Ele quem nos aproxima do Pai, o Pai de amor. Se você já aprendeu a confiar em Jesus, então já descobriu nele um amigo que jamais poderia sonhar um dia. Ser um doador generoso torna mais parceiro de Jesus e da obra que Deus está fazendo. A generosidade nos ajuda a aprender a depender das provisões de Deus. Em 2 Coríntios 9, do versículo 8 ao 11, diz para nós assim: e Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordei com toda boa obra, conforme está escrito: contribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, para seres sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Precisamos aprender a depender da provisão de Deus, aprender a depender daquele que supre a semente ao que planta e dá pão para nós comermos.
Paulo está nos ensinando que a criação está sobre o domínio de Deus. Então, quando nós entendemos, irmão, quando você entende que a sua vida, o seu coração precisa estar sobre o domínio de Deus, você vai fazer como o salmista diz no Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Você vai entender essa palavra do salmista, vai colocá-la no seu coração e vai ter a consciência da posse de Deus sobre todas as coisas. Quando temos a consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna mais consciente da presença de Deus. Aí você para e pensa assim, o que está sobre nossa administração? Todos os recursos que você obtém durante a sua vida, tudo precisa estar à disposição do reino. Por quê? Porque nós somos apenas administradores, né? E o administrador ele tem que prestar contas ao seu proprietário. O fato de saber que tudo pertence a Deus modifica também o tipo de pergunta que fazemos ao contribuir. Em vez de perguntar quanto do meu dinheiro devo dar a Deus, aprendemos a perguntar com quanto dinheiro de Deus devo ficar. A diferença entre as duas perguntas é de proporção monumental. Agora, por favor, não confunda isto com negócio. Você não vai fazer um negócio com Deus como muitas igrejas ensinam aí. Não, não é isso. Não é isso. Uma vez eu estava vendo um programa onde um líder, ele dizia assim, olha, se você é dizimista, se você vem em todos os cultos, se você é isso, se você é aquilo, Deus ele é obrigado a te abençoar. Não. Não é um negócio. Deus ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Ele nos abençoa porque ele nos ama. Deus tem prazer em nos abençoar. E a única coisa que Deus pede é para a gente participar de todo esse mover que ele vem fazendo na vida das pessoas. E para isso, os nossos recursos, tudo que está à nossa mão, se faz necessário, né? Deus não é um negociante. No Evangelho de Jesus, Deus não foi apresentado como um negociador. Você não vai achar nenhuma parte da Bíblia Deus fazendo negócios. Não, não existe isso. Isso não é Evangelho. E esse não é o nosso Deus negociador. Não. Nosso Deus é galardoador. Ele nos ama, guarda isso no teu coração. É um pai que tem prazer em suprir as necessidades dos seus filhos. Esse é o nosso Deus, um Deus que tem prazer em nos abençoar. Então, meu querido, entenda isso, que a generosidade promove a gratidão entre nós. Do versículo 12 e versículo 13, diz assim, porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência de que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da vossa generosidade, né? A nossa contribuição para com eles e para com todos. Olha que lindo! Então, assim, as pessoas vão glorificar a Deus pela sua generosidade. Vídeo de número 4. Então, gratidão a Deus.
A generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. Então, assim, quando você faz o bem para as pessoas elas vão glorificar a Deus que está nos céus pela sua vida. Elas vão dizer assim: Deus, como é bom eu ter conhecido esse teu servo, que o Senhor faça com que a vida dele continue assim. As pessoas vão glorificar a Deus, né? E a generosidade é praticada com alegria, mas tem que ser com alegria. Por isso, seja generoso enquanto há tempo, porque chegará um dia em que você desejará ter sido mais generoso, mas não haverá mais tempo. Isso é sério. Porque a gente fica deixando para amanhã, postergando. Amanhã eu vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Quando sobrar um dinheirinho, quando eu tiver numa condição melhor, quando eu tiver de férias, né? Não, meu querido. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina. Ora temos e ora não temos. Então, o tempo de ser generoso é agora. É agora. Não perca a oportunidade. Algumas perguntas poderão brotar nos nossos lábios. Por que eu não fiz mais quando podia? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não contribuí mais? Então, quando a gente chega lá na frente, a gente fala assim: poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter abençoado mais pessoas, eu poderia ter sido um canal de bênção para muitas pessoas. Eu gosto sempre de contar a história de uma amiga minha, que um dia Deus tocou no coração dela para que ela começasse a olhar para a obra missionária com outros olhos, e ela viu que ela gastava muito dinheiro com coisas sem necessidades, coisas assim que ela não ia precisar, né, porque ela já tinha uma idade boa. E o Espírito Santo de Deus foi colocando no coração dela para que ela adotasse missionários. E no final da sua vida, ela já estava com 14 missionários adotados em tempo integral. E aquilo trazia tanta felicidade para ela, saber que agora os recursos que ela tinha não estavam sendo usados de maneira frívola, mas estavam abençoando pessoas que estavam fazendo a obra que ela não poderia fazer em outros países, em outras cidades. Mas isso é generosidade. É Deus que coloca no nosso coração. Então, como diz a palavra de Deus, hoje, se ouvides a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração, meu querido. Não fique preso aos seus bens. Seja generoso. Talvez você se pergunte: por que falar de generosidade quando o assunto é oração? Né? A resposta é Paulo que vai nos dar. Ele fala isso no versículo 13 e 14, que diz assim: ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. Eles, orando em vosso favor, demonstraram uma profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Então, Paulo está falando para nós assim, que precisamos aprender a ser generosos. Por quê? Para que as pessoas orem por nós. Precisamos ser generosos com elas. Quanto mais amor nós somos capazes de compartilhar, mais as pessoas se levantarão diante de Deus
para interceder por nós. Olha como isso é profundo. Às vezes a gente pega um texto que está falando sobre tantas coisas que a gente fecha o coração, porque quando fala em dinheiro, o nosso coração se fecha, porque a gente é meu, é meu, é meu. Mas quando você entende o propósito de Deus, que é que uns orem pelos outros, uns intercedam pelos outros, porque nós somos parte de um grande corpo. E o cabeça, meu querido, o cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então, seja generoso enquanto é tempo. E você vai ver como é bom você saber que pessoas estão glorificando a Deus pela sua vida. Como pessoas são gratas a Deus pela sua existência, por você ser tão assim. Então, não perca essa oportunidade. Então, oração e generosidade caminham juntos, tá bom? Espero que você tenha um ótimo domingo, que Deus abençoe você e a sua família, que seja um tempo assim de muita paz e de reflexão no seu lar, e que o Espírito Santo de Deus te ajude a compreender o amor de Deus por você. Deus te abençoe. Até a próxima semana.